Este programa contém dramatizações de eventos violentos. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. 7 anos antes da morte de John Penny Ramsey chocar os Estados Unidos profundamente, houve Amy Mihaljevic. Em uma cidade pequena às margens do lago Erie, uma menina extrovertida de 10 anos sumiu em plena luz do dia. Você viu a Amy com esse homem, daí olhou de novo e o homem e a Amy tinham sumido. O sumiço dá início a uma das maiores operações de caça e busca da história do FBI. Mas, mesmo depois do destino dela ter sido descoberto, um predador sádico continua à solta, pronto para atacar novamente. Ele podia ser o seu vizinho, ser o técnico de futebol do seu filho. Eram tempos assustadores. Existem monstros no mundo. Nesse especial de 3 horas exclusivo, vamos levá-los a fundo nessa caçada de 30 anos. Sabemos o que aconteceu no começo, sabemos o que aconteceu no fim. A única coisa que não sabemos é o que aconteceu no meio. Expondo uma nova evidência chocante. Tinha fotos no shopping center onde ela foi vista pela última vez. E revelações surpreendentes. Eu sei quem eles são. É um segredo. É um mistério emocionante que continua a assombrar a nação até hoje. What do you want to say, Margaret? There is someone that knows who killed Amy. Essa é uma história que nunca vai ter um final feliz. E o bandido ainda está solto por aí. Agora, uma tecnologia inovadora pode finalmente colocar os investigadores perto de responder à pergunta: quem matou Amy Mihaljevic? Os mistérios do lago Erie. Quem matou Amy Mihaljevic? Parte 1. Sumiço. If Amy's watching, I love you very much, Amy. I want you home desperately, Amy. I miss you very much, Amy. Very much. Na véspera do aniversário de 11 anos de Amy, Margaret Mihaljevic manda uma mensagem sincera para a filha, que estava desaparecida por mais de 2 meses. Oh, happy birthday. We miss you. Come home. This thing she keeps her spirit and keeps her faith, because that's what's going to get everybody through this, Amy, is keep your spirit, because we're going to get you. Colada a Cleveland, no estado de Ohio, no lago Erie, fica Bay Village. Em meados dos anos 80, foi votada como uma das comunidades mais seguras dos Estados Unidos. Classe média confortável, era a típica cidade do meio-oeste americano. Cerquinhas brancas, era como você podia descrever Bay Village. A gente não se preocupava em trancar as portas quando saía. Era uma comunidade sem preocupações, onde as crianças podiam ser crianças e andar de bicicleta o dia inteiro no verão. A gente atravessava a rua aqui para ir para o shopping center. Tinha uma sorveteria Baskin Robbins. E a gente meio que ficava lá à direita. E aqui é onde ficava a escola. Eu estava na 7ª e a minha irmã estava na 5ª série. Meus pais estavam ocupados trabalhando o dia todo. As crianças estavam na escola. Iam para casa esperar pelos seus pais, como eu e a Amy. Amy tinha 3 anos quando se mudou para Bay Village. O pai dela, Mark, conseguiu um emprego em uma concessionária de carros e trouxe a família de Jackson, estado do Mississippi, para a cidade frondosa. A mãe de Amy, Margaret, conseguiu um emprego em um jornal de anúncios local, The Trading Times, e Amy, junto com o irmão mais velho Jason, cresceu em sua nova casa. It's called Homecoming. It's got 4 kids: Lacey, 15, James, 10, Vega, 9. Amy era a criança que fazia de tudo. Aos 5 anos, ela saltava do trampolim mais alto. Ela amava cavalos. Essa era a sua paixão.
Amy tinha uma bicicleta doida e ela ia com ela para todo lugar. As crianças tiravam sarro da bicicleta na vizinhança e ela não se importava. Ela amava ser original e se divertir. A Amy foi a minha primeira amiga. Ela foi a primeira pessoa que me ligou e me pediu para ir para casa dela. A gente andava de bicicleta, brincava e dormia uma na casa da outra. Kristen e Amy sempre assistiam ao filme Dirty Dancing. Elas se apertavam na mesma poltrona, e então Kristen pegava o cobertor, Amy a abraçava, e eu pensava, meu Deus, essas crianças são tão preciosas. A vida era tão boa. Nunca passava pela cabeça que algo ruim pudesse acontecer. Mas, naquele verão, as duas garotas tiveram uma experiência arrepiante que assombra Christy até hoje. Eu lembro que uma noite a Amy decidiu jogar no tabuleiro Ouija. Ela perguntou quando ela iria morrer. E o indicador foi se movendo para o L, depois o O, depois o G. E ele soletrou logo. É uma história que eu não contei pra ninguém. Eu guardei pra mim. Todos esses anos. A sexta-feira, 27 de outubro de 1989, começou como qualquer outro dia. A gente pedalou até a escola. Eu me lembro de passar pela classe da Amy e ver ela com a cabeça abaixada, como ela costumava escrever. Eu me lembro de um dos policiais ir até a escola e falar com ela e com toda a classe sobre cuidado com estranhos. O quinto ano saía 1 hora mais cedo que o sétimo. Então a Amy geralmente chegava em casa 1 hora antes de mim. Na sexta-feira, eu tinha planos de ir para a área do shopping para resgatar um cupom de sorvete. Achei melhor não por causa de uns meninos que eu não gostava muito. Eu não estava afim de ser educado àquela hora, então eu preferi evitar o confronto e voltar para casa. Se eu estivesse lá, eu poderia ter mudado a situação? É uma das perguntas que eu nunca vou poder responder, mas a história fica martelando na cabeça. Normalmente ela estaria em casa, vendo TV, ou relaxando, ou fazendo qualquer coisa. Amy! Chegar em casa, aquele dia, e a Amy não estar, foi muito estranho. Amy! Ela teria pego o mesmo caminho que eu, pra casa, então se tivesse acontecido alguma coisa, se ela tivesse parado, eu teria visto a bicicleta dela. E aí eu esperei e nada da Amy. E aí eu liguei pra minha mãe pra saber onde a Amy tava. Alô? Oi, mãe, sou eu. Peraí, tá tudo bem? A Amy não tá aqui. O quê? Onde ela tá? Eu não sei, ela deveria estar aqui. Tá bom, querido, eu tô indo pra casa. Preocupada, Margaret decide sair do trabalho mais cedo. E bem nessa hora, ela recebe outra ligação. Alô? Oi, mãe. Amy, você tá bem? Eu tava preocupada. Eu tô bem. Onde é que você tá? Em casa. Ok. Até mais. Tchau. Até logo, querida. Mas ela sente que há algo de errado. Então ela faz o caminho de 10 minutos para casa para conferir como está a filha. When I came home from work, Amy? my brother told me, he said, you know, Mom, Amy's not home yet. I knew immediately something was wrong. I knew it. Bom, então você fica aqui e eu vou até a escola, tá? Margaret corre até a escola para procurar a filha. Mas ela só encontra a bicicleta dela ainda presa. Sem ninguém na escola e começando a entrar em pânico,
ela vai para a delegacia para reportar o sumiço da filha. O policial local de plantão naquele dia era Mark Spitzel. Em 1989, ele era um soldado. Hoje ele é chefe de polícia. Logo após a Margaret reportar que a Amy estava desaparecida, nos mobilizamos e começamos a vasculhar a área. O único foco de todos era sair e achar a Amy. Quando eu cheguei em casa, Margaret estava em pânico. Digo, modo de pânico generalizado. Eu perguntei, o que houve? O que houve? Ela respondeu, Amy não está em casa. A Amy não está em casa, ela ligou no meu trabalho. Ela me ligou no trabalho e disse, estou bem, estou em casa. Mas onde ela está? Onde ela está? Tenho certeza que ela está bem. E para Amy não contar a verdade, era fora da personalidade dela. 553... Margaret começa a ligar para todo mundo que ela conhece, tentando localizar a filha desaparecida. Nós não vemos a Amy desde o fim da aula. Estamos pensando se de repente... Meu telefone tocou e Margaret estava quase histérica. E ela me perguntou, a Amy está aí? E eu disse, eu não sei onde ela está. Nós não a vimos, não sabemos onde ela está. Eu estava em uma festa. A mãe de alguém desceu as escadas correndo e disse, alguém falou com a Amy e foi estranho. A gente ficou muito apavorada. Daí a gente se olhou e disse, não, por quê? Porque ela não voltou da escola. Ela fez uma ligação para a mãe dela, disse que estava em casa, mas ela não estava. Amigos correm para a casa dos Mihalevic, onde encontram Margaret beirando a histeria. Ela tentava se conter, mas ela estava enlouquecendo. Eu mal consigo imaginar o que ela estava passando. Na época, a gente esperava que pudesse resolver isso, que ela estaria com uma amiga em algum lugar e que era problema de comunicação e ela iria voltar para casa a salvo. Amy! Dom Boychick e eu andamos onde eles chamam de Lago Francês, do shopping center até o lago. Amy! Pensamos que a Amy pudesse ter se acidentado ou escorregado numa pedra. Ficamos chamando o nome dela e piscando as lanternas e torcendo para que passássemos por ela. Amy! Era tudo o que podia se pensar. Nós tínhamos uma sensação de impotência. O que fazer numa hora dessas? Eu me lembro de dizer, temos que fazer alguma coisa para todo mundo saber o que está acontecendo. Então a Margaret me deu a foto da escola dela e eu levei até o canal 3 e disse, essa garotinha não voltou para a casa da escola. Algo está errado. Por favor, coloque a foto dela no noticiário. Eles disseram, não, ela não está desaparecida por 24 horas. É um absurdo. Se você esperar por 24 horas, ela estará morta. Não vai levar 2 minutos. Por favor. Saímos e quando chegamos na casa da Margaret, ela estava gritando muito. Era um urro, como se estivesse parindo. Era um urro gutural. E era porque a foto da Amy apareceu no noticiário. As the sun rose over the western suburbs, more than 3 dozen law enforcement agents took up the search for Amy Mihalovic. The 10-year-old was last seen here at the Baskin-Robbins ice cream parlor in Bay Village Square late Friday afternoon. Police used a helicopter and a plane to look for clues from the sky, while the city of Cleveland sent in 4 canine units to comb the area from the ground. They found no trace of the young girl. O FBI se uniu aos agentes locais na busca por Amy. Num caso de sequestro, você precisa agir muito rapidamente porque as primeiras horas são as mais importantes. Nós trouxemos alguns recursos imediatamente. 35 agentes desde o primeiro dia. Many of the FBI agents that are working this case live here in Bay Village. We're able to provide more time that we would normally be using for travel purposes. Começamos a fazer o que se faz normalmente em casos de sequestro. Vizinhos, falar com uma família detalhadamente. Agentes deslocam-se para a casa dos Mihalevic para interrogar a família. Eu me lembro de muita gente passando pela porta e muita comoção e pânico à minha volta. E sentindo a mesma coisa, muito tumulto, mas desamparado. Como um menino da 7ª série, não tinha muito o que fazer, a não ser sentar e esperar. A família estava muito transtornada. Margaret chorava. Mark estava muito quieto. Era difícil levá-los na busca pela casa. Pelas razões óbvias de que eles não sabiam onde a Amy estava. Eles não acreditavam que ela estivesse em casa, mas se a família não estava envolvida, queríamos excluir essa opção. Eles levaram Margaret para uma parte da casa onde não poderíamos colaborar ou montar a mesma história.
Eles queriam nos eliminar como suspeitos, sem dúvida. E é o que precisa ser feito em casos assim. Precisa começar a eliminar as pessoas. Sabíamos que a Margaret estava no trabalho. Foi confirmado por um colega. Então, demos atenção ao Mark. Ele estava trabalhando na concessionária Weybwick, em Cleveland, naquele dia. Dirigiu para casa, parou para abastecer e chegou em casa às 18h30. Numa investigação desse tipo, temos que trabalhar de dentro para fora. Da família imediata a familiares distantes, a amigos e a conhecidos. Eu me lembro deles perguntando todo tipo de coisa sobre a Amy e finalmente dizendo, sabe de algum motivo para ela ter partido? E eu disse, ela nunca partiria, amava muito o cachorro. E eu lembro de ver em seus rostos algo como... É algo que uma criança diria. Eu gostaria de ter dado mais informações, gostaria de saber mais agora. Eu gostaria. Claro, gostaria de ter podido fazer alguma coisa. No dia seguinte do sumiço de Amy, furos da mídia local trazem aos investigadores uma pista significativa. Um vizinho leva a enteada, que é uma amiga da Amy. Ela falou que a Amy tinha dito durante o almoço na escola que tinha recebido uma ligação de alguém falando que a mãe dela tinha sido promovida. E que ele queria levá-la para comprar um presente para a mãe. E que ele a deixaria comprar um presente para ela também. Aham, é um segredo. Essa nova informação confirmou o maior medo de todos. Os riscos aumentaram e agora tínhamos uma situação onde sentimos que Amy Mahalovic tinha sido raptada. Era uma situação extremamente assustadora a Amy dizer, ok, vou sair com alguém que não fosse algum de seus amigos ou colegas e seus pais. Alguém tinha o número dela e sabia para quem e quando ligar. Quando ouvi sobre a ligação, eu lembro de pensar o que tinha sido dito exatamente, porque a Amy não era burra. De forma alguma, ela sabia bem que não era para sair com pessoas que ela não conhecia ou confiava. E como ela foi convencida a fazer justo isso. Conforme mais testemunhas aparecem, a polícia começa a redesenhar os movimentos de Amy até seu sequestro. Duas de suas amigas confirmaram que ela saiu da escola a pé com elas depois da classe ser dispensada às 14h04. As 3 meninas andaram da escola até o shopping center ali perto. Bay Square era um lugar famoso que as crianças do ensino fundamental vinham e ficavam depois da escola. Na esquina ali fica a Baskin Robbins, que é uma sorveteria muito popular para as crianças. Quando chegaram ao shopping, Amy deixou as amigas para ficar sozinha. Houve 2 testemunhas, ambas de 11 anos, que viram o que aconteceu depois. A primeira estava perto da sorveteria. Eles a viram perto do poste, como se ela estivesse esperando alguém. Eles viram um homem andar na direção dela, colocar a mão nas costas dela e levá-la até o estacionamento. Um segundo estudante estava na outra ponta do shopping e ele a observou ali parada no mesmo lugar que a primeira testemunha. E também viu o homem falando com a Amy. Depois de colocar a mão nas costas da Amy, os dois se viraram e foram conversar com os amigos de novo. Nenhum dos dois viu onde a Amy foi. Não houve confronto, não houve nada que pudesse chamar a atenção ao incidente, além deles estarem apenas observando a Amy ali. Eles não viram um veículo, tudo o que eles sabem é que eles viram a Amy com esse homem e quando viraram para olhar de novo, eles não estavam mais lá. Para ajudar nas buscas, o FBI usa as 2 testemunhas para fazer um retrato falado do sequestrador. O menino que viu a Amy nos descreveu um indivíduo entre 35 e 40 anos de idade. Corpo meio musculoso, com cabelos escuros, possivelmente um pouco grisalho e calvo. Entre 1,70 m e 1,80 m de altura. Eles também descreveram como tendo um cabelo meio ondulado. E ele usava óculos redondos.
O retrato falado é mostrado à família Mihalevic, mas eles não reconhecem o rosto. 24 horas depois de Amy ser reportada como desaparecida, a polícia libera o retrato falado para a mídia, junto com o apelo de Margaret. Amy, if you can hear me, you do anything you can to contact an officer of the law or call us at home. Eu ouvi o nome Amy Mihalevic quando estava assistindo o jornal no fim de semana e vi uma mulher extremamente agoniada, dizendo que a filha não tinha voltado para casa. The greatest gift they could give me is just to bring her back safe. Em 1989, Laurie Taylor foi uma das primeiras jornalistas na cena depois do desaparecimento de Amy. Eu assisto a um noticiário diferente, por exemplo, do meu marido. Porque quando eu assisto, eu vejo uma mãe agoniada. Mas eu também vejo qual seria a minha tarefa no dia seguinte. As crianças não somem em Bay Village. Então, quando uma de 10 anos desaparece, é uma grande história. Friends told police they saw Amy talking with a man who looks like this composite, maybe in his early 30s, around 5'9", with dark hair and round glasses. O desenho é logo visto por todos na vida da Amy, mas ninguém inicialmente reconhece o homem. O que esse doido está fazendo? E quem ele é? E de onde ele veio? E como ele sabe o nome da Amy? E como ele conhece a mãe dela? E por que ela foi com essa pessoa? Por que ela ligou para a mãe e mentiu? E como essa pessoa fez ela acreditar nele tão facilmente? A polícia se mexe rapidamente para traçar um perfil psicológico do sequestrador de Amy. Nós sabemos que quando ela ligou para a mãe, Margaret, no trabalho... Oi, mãe. Ela já deveria estar sob custódia da pessoa que a sequestrou. Eu tô bem. Um sequestrador deixar a pessoa que ele sequestrou ligar para a família é algo incomum e sugere que a pessoa tem muita confiança no que está fazendo. Até mais. Com uma carreira ilustre de mais de 35 anos, o agente do FBI, Phil Torsney, nunca pegou outro caso como o de Amy. Ele esteve na cena de seu rapto na manhã seguinte de seu sumiço. Ele vem trabalhando na investigação desde então. Há muitas razões para que a Amy tenha ligado para casa. Número 1, o homem pode ter pedido: você pode ligar para sua mãe? E ela pode ter dito que sim, e ele prosseguiu. Então ligue e conte para ela, não queremos que ela fique preocupada. Oi, mãe. Amy pode ter dito à pessoa: eu preciso ligar para minha mãe, eu sempre ligo para ela, eu não quero que ela se preocupe. A ligação pode ter sido feita com um criminoso querendo que ela faça a ligação para ver se a mãe estava no trabalho. E a Amy não estava, de fato, em casa. Isso nos leva a pensar que o cara premeditou tudo e que, na forma que entendemos a linha de pensamento dele, estava progredindo. Traçar um perfil psicológico do sequestrador de Amy poderia ser crucial para achá-lo. O fato desse indivíduo querer ir para o shopping center e ser visto com a Amy nessas circunstâncias indica que ele estava bem convencido com o planejamento desse crime. Ele planejou isso e estava disposto a correr esses riscos e confiante na sua habilidade de se livrar disso. Acreditamos que ele também é um manipulador e era capaz de falar confortavelmente com garotas na faixa de 10, 11 anos. Assustador. Amy foi atraída na primeira ligação pela promessa do sequestrador em dar um presente para sua mãe pela promoção. Então, a polícia investiga a ligação entre Margaret e o local de trabalho dela. Descobrimos que a Margaret não tinha recebido uma promoção de fato, mas ela passou a trabalhar em período integral durante o verão anterior ao sequestro. Margaret saía para almoçar porque ela estava em período integral no Trading Times. E levava um livro com ela e curtia o almoço. Talvez uma taça de vinho. E era possível que ela tenha conhecido alguém enquanto saía em alguns desses almoços. Olhamos todos que poderiam ter tido contato com o Trading Times, especificamente aqueles que tiveram contato direto com a Margaret. Na época não nos levou a lugar algum, mas mantivemos as informações a não ser que outra peça se encaixasse. Enquanto os investigadores continuam averiguando os colegas de Margaret, a polícia também decide refinar o primeiro retrato falado.
Trouxemos um especialista do laboratório do FBI e sentamos com as duas testemunhas separadamente. E foi feito o retrato baseado nas lembranças das testemunhas do indivíduo. The artist's renderings were done by questioning two witnesses who saw Amy talking to an individual at the Bay Square shopping mall. One individual indicated that the subject had glasses and one did not remember glasses. There are two artist drawings of the same man because the two witnesses saw the abductor differently. Lieutenant Richard Wilson hopes that these more realistic sketches will help to locate Amy. We are hoping that it will help to enhance a person's memory of what they may have seen and to aid us in our investigation. Margaret Mihalovic, Amy's mom, arrived at the police station earlier today to view the drawings, but did not recognize either of the faces. Enquanto esperam pelo retrato falado revisado gerar novas pistas, a polícia se volta à ligação inicial que levou Amy a encontrar ele. Aquela chamada é a chave para identificar o sequestrador e talvez o paradeiro dele. Uma carta foi enviada para os pais perguntando se algum dos filhos deles tinha recebido uma ligação parecida. Nosso objetivo era saber se tinham outros casos onde a pessoa que pegou a Amy talvez tivesse feito ligações parecidas tentando levar crianças para o mesmo destino. Os investigadores rapidamente descobrem que no verão anterior ao sumiço de Amy, uma garota de uma cidade próxima também tinha recebido uma ligação de um estranho. Até hoje, preocupada com sua segurança, ela se recusa a mostrar seu nome em público. Eu estava tomando conta do meu irmão Kenny. O telefone tocou e ele atendeu. Eu não prestei atenção no começo, mas acho que ele estava lá mais tempo que deveria. Eu perguntei quem era e ele meio que balançou a cabeça como se não soubesse. Ele me passou o telefone e disse: ele quer saber se você sairia com ele para pegar um presente para a mamãe. Porque a mamãe era uma amiga antiga dele e fazia tempo que ele não a via. E que ele queria comprar um presente para ela. Então eu liguei para minha mãe e perguntei. Ela ficou muito preocupada. Minha mãe fez um boletim de ocorrência e um detetive veio. Eu contei a minha história e nós registramos tudo. Um mês depois, essa garota ouve sobre o rapto de Amy e da ligação do homem desconhecido. Ela imediatamente liga para a polícia, que aciona o FBI. Um agente é enviado para entrevistar a garota e, enquanto estava lá, nota algo que leva a investigação a uma direção totalmente nova. Um dos oficiais do FBI foi bem gentil comigo. Eu lembro dele dizendo: de onde são essas medalhas de cavalos atrás de você? Porque eu pendurava na nossa sala de estar. E ele disse: todos esses troféus e medalhas são da sua família? Eu disse que sim, e ele disse: onde vocês guardam os cavalos? E eu disse: Fazendas Holly Hill. Esse homem sabia nosso telefone? Ele poderia saber onde morávamos? Holly Hill teria nosso endereço. Eles teriam nosso telefone. Talvez seja de onde ele pegou. Então ele sabe onde a gente tá. Não dá pra dizer o quanto eu fiquei devastada. Quando a gente segue a pista e checa a fazenda, ele faz uma descoberta assustadora. Outra garotinha tinha aulas de equitação ali. Amy Mihalovic. Faz uma semana do sequestro de Amy. Detetives acabaram de descobrir uma pista surpreendente. Tanto Amy quanto a outra garota que recebeu a ligação do desconhecido têm ligações com o estábulo local. Holly Hill é do lado de Bay Village e Amy era aluna de lá, sempre montando com a amiga Jennifer Kozak. A última vez que eu vi a Amy foi na quarta-feira antes dela sumir. Amy e eu nos encontramos na fazenda Holly Hill. A gente tinha aula de montaria. Essa é uma foto da Amy e eu. Depois de uma apresentação que tivemos. Eu me lembro de como éramos felizes. Agora, Holly Hill pode ser uma cena de crime. A polícia usa unidades caninas, helicópteros e mergulhadores para vasculhar a fazenda e os estábulos.
Aqui onde ficava Holly Hill, agora é uma subdivisão, mas era bem isolada em 1989. Então é claro que a gente queria identificar tanto as pessoas que moravam aqui como as que frequentavam os estábulos. Uma pessoa em particular que chamou a nossa atenção foi um cuidador que vivia na casa em frente aos estábulos. Ele era parente dos donos dali. Ele foi descrito pelos frequentadores como sendo uma pessoa esquisita, incomum. Sim, ele era diferente. Muita gente estava convencida de que ele tinha feito aquilo. Eu ouvi que as pessoas tinham suspeitas que ele tinha assediado outras mulheres. Outros pais tinham reclamado dele. Como eu era criança, não pensava ou reconhecia que isso era um problema. Mas ele prestava muita atenção na Amy. Ele com certeza teve a chance de ter contato com a Amy. Ele com certeza teve a chance de ter contato com a Margaret. E sabemos da ligação dessas duas partes importantes. Oi, Amy. Oi. Eu tenho que ir agora. Dessa forma, nós investigamos ele bem de perto. Enquanto tentam confirmar o álibi do homem, policiais vasculhando a área em volta de Holly Hill descobrem uma nova pista potencialmente bombástica. Calças de moletom verdes. Tínhamos a descrição do que a Amy estava vestindo no dia que sumiu. E as calças estavam naquela descrição. Era um possível avanço no caso. Se as calças fossem dela, a situação era mais grave do que pensávamos. Agora você está olhando para algo bem sério, já que não é só um sequestro, mas um sequestro por razões sexuais. Enquanto esperam pelos resultados das calças, investigadores conseguem outra boa pista. Duas irmãs de uma fazenda próxima falam à polícia que elas também receberam ligações esquisitas parecidas com a que levou Amy ao shopping center. Por ainda temerem pela sua segurança, elas se mantêm publicamente anônimas até hoje. O homem disse que trabalhava com a minha mãe e me perguntou quantos anos eu tinha, quem eram meus amigos, o que eu gostava de fazer. Eu só pensei, ele é um cara legal, é amigo da minha mãe, quer comprar um presente legal pra ela. Eu fiquei com medo no momento que minha irmã disse que tinha atendido aquela ligação. Eu fiquei muito preocupada. Se ele viesse aqui pegar a gente, se ele viria pegar minha irmã, eu sentia muito medo. Obviamente ele sabia quando ligar, porque sempre que minha mãe saía, ele ligava. E eu lembrava que sempre que eu recebia a ligação, tinha um carro do lado de fora da casa. Então eu senti que ele provavelmente estava observando a gente, porque o carro estava sempre lá e ele ligava toda vez que a minha mãe saía. Enquanto os investigadores vão atrás dessas novas pistas, na esperança de achar Amy viva, uma notícia se espalha de que há um predador perseguindo crianças na área. Você não via uma criança sem o pai. Todos os pais atendiam o telefone. Nenhuma criança podia mais atender, nunca mais. Eu me lembro de estar com medo. Me lembro das nossas famílias terem medo. Eu me lembro de não poder pedir doces sem supervisão. Mesmo sendo mais velhos, as festas eram dentro de casa. Fizemos uma festa de Halloween. Eu me lembro disso, sim. As pessoas não foram pedir doces de jeito nenhum aquele ano. Não. Para mim, ficou mais realista conforme os dias foram passando. E foi quando o medo começou a bater em mim, sabe? Como um garotinho que diz: meu Deus, quem pode ser o próximo? Outro estranho? Outro amigo? Ou quem sabe a minha irmã? Eu tinha muito medo naquela época. Quando uma coisa dessas acontece e você olha as pessoas nos olhos e pensa, pode ter sido você? Você perde a confiança nas pessoas. Pessoas que conhecemos há anos. Olhamos diferente agora. Bem, eu trabalho no hospital e tem muita gente que trabalhou lá no pronto-socorro que ficava me ligando e perguntando se tinha novidades, se tinha alguma coisa acontecendo.
E todos começaram a vigiar os seus filhos pequenos também. E nem era muito perto de Bay. Certo. Quando alguma coisa desse tipo acontece, não acontece aqui. Não. Sabe? Era a última vez foi calma. Sunshine Park. Isso foi em 1954. Pelo amor de Deus, digo, coisas assim não acontecem em 89, especialmente com Amy. Isso não acontece em Bay Village. Era a frase que era repetida por mais vezes. Nada acontece Não. em Bay Village. Você podia deixar as portas abertas, Verdade, né? mas não mais depois daquilo. Não. Eu não digo ninguém, mas todos estavam muito alertas sobre aquilo. Todos pareciam viver com medo depois daquilo. Bem, eu acho que até os homens estavam atentos. Você tem esse predador em algum lugar na vizinhança, como um tubarão na água. E você não sabe onde está, nem quando você vai ser puxado. James Renner era um menino de 11 anos que morava a 2 cidades de distância quando Amy sumiu. Para ele, ver o rosto dela no jornal quase todos os dias virou uma obsessão em resolver o caso. Muito disso foi escondido das crianças, mas podíamos ouvir os nossos pais sussurrando. Era uma fábrica de boatos e todo mundo parecia ter seu suspeito favorito. Estávamos recebendo ligações na redação. Eu conheço esse cara, eu conheço esse cara. E se você se parecesse com o retrato falado, como estávamos em tempos difíceis, alguém com certeza ligaria para a polícia para te investigar. Na primeira semana do sumiço dela, recebemos entre 400 e 600 pistas. Pessoas que se pareciam com o retrato falado deviam ser checadas. Todas as pistas que chegavam tinham que ser verificadas. Quando eu vi o retrato falado, eu reconheci a foto. Era um faz-tudo e ele trabalhava na casa de várias pessoas. No final de semana, após o rapto de Amy, ele apareceu na minha igreja às 8 da manhã e depois voltou às 10. Um dos sinais que um homem culpado te dá é começar a ir à igreja. Ainda fui até a delegacia e eles disseram, sabemos o que você vai falar. Há umas 100 pessoas que suspeitaram dele. Opa, oi. Oi. Esse faz-tudo era curioso por várias razões. Os pais dele moram do outro lado da rua da praça em que a Amy foi levada. Que bicicleta bonita. Eu tive uma azul. Você teve uma? Ele também fez um trabalho a umas 2 casas dos Mahalevic, umas 2 semanas antes da Amy desaparecer. Cobras? Tudo menos não? cobras. Cobras não. É possível que ele tenha puxado papo com a Amy. Agora ele não é mais um estranho. Agora ele é alguém que ela conhece. E ele sabe que ela tá sozinha naquela casa. Eu tenho que ir. Tá bom. Tchau. Tchau. Ele não tinha vergonha, mentia sobre seu passado e simplesmente não era uma boa pessoa. A investigação desse indivíduo levou a polícia até Emily Nude Hansen, uma moradora de Bay Village na época. A polícia veio à nossa casa e nos perguntou sobre um amigo do meu marido que era um faz-tudo na cidade. E se a gente, por acaso, sabia onde ele estava num certo período. E a gente sabia porque ele tinha passado a maior parte da tarde no nosso sofá conversando sobre um relacionamento que ele estava tendo. Acabou que éramos o álibi dele. Com o álibi confirmado, o faz-tudo sai da lista de suspeitos. A polícia guardou muita informação que não sabemos. E eles deveriam, porque as pessoas não têm o direito de julgar ninguém. Não somos justiceiros. Só queríamos saber quem levou nossa garota. Com Amy ainda desaparecida, os moradores de Bay Village se uniram para ajudar a polícia e o FBI na caçada. The community got behind this effort in a way that I have never seen before. The volunteerism was incredible in helping us to distribute flyers, in volunteering to help us search. A história de Amy Mahalevic era o que todos queriam falar com você.
todo dia. E aquela comunidade era tão pequena e também tão unida. Se seus filhos vão à escola, você conhece todo mundo. E então, toda a comunidade vai e se junta para trazer a Amy de volta para casa. O Centro Amy formou um exército de voluntários. Pessoas vinham e doavam comida aos agentes do FBI e papéis para os panfletos. Outros vinham para dobrar os panfletos, colocar em envelopes e mandar para todo o país. O pôster da Amy foi visto até na Austrália. Olhando esses recortes de jornal, faz você perceber quanto o caso da Amy se espalhou pelo país. Não somente por Bay Village ou Cleveland. Digo, foi para todo o país. Depois da aparição de Margaret na televisão na primeira noite, contando à comunidade que a filha dela tinha sido levada, a história foi ficando cada vez maior e maior e maior, ao ponto de a mídia nacional começar a focar toda a sua atenção em Bay Village e no que tinha acontecido com Amy Mahalevic. Naquele ponto, todos perguntavam: a Amy estava na cidade? Será que foi para outro estado? É possível que alguém em Des Moines, no estado de Iowa, poderia reconhecê-la? Então, Margaret conseguiu a atenção de toda a nação para contar a sua história. E eu acho que foi outro momento de estamos fazendo algo importante aqui. Talvez esse seja o segredo para trazermos a Amy para casa. A busca por Amy chama a atenção da nação. O FBI liberou para a imprensa nacional a fita de vídeo da Amy falando em frente da classe dela. It's about 4 kids: Lacey, 13, James, 10, Maybeth, 9, and Sammy, 6. They're trying to get to their Aunt Sewell's house because their mom left them, and their aunt is the only relative they knew of. Era uma Amy diferente daquela Amy que você via na foto. De Maria Chiquinha e toda fofa aos 10 anos de idade. A fita trouxe vida a ela. Em questão de semanas, o sumiço dela apareceu no programa Os Mais Procurados da América e outros programas populares sobre crimes. On October 27th, 10-year-old Amy Mahalevic was abducted in the town of Bay Village, Ohio. A esperança é que a atenção nacional gere novas pistas. E um mês depois do sumiço dela, parece que foi bem isso que aconteceu, entregando potencialmente um grande avanço. Em 30 de novembro de 1989, os investigadores de Ohio receberam informações do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas. Eles tinham recebido uma ligação. Uma menina estava do outro lado da linha. Levamos a gravação para a casa dos Mahalevic e tocamos para eles. Era um sinal claro de esperança. Vamos trazer a Amy de volta. Toda vez que tínhamos algo positivo, tinha um efeito positivo na nossa mentalidade, no caso. My name is Amy Mahalevic, and I'm in Farmington, Maine. Ela